Todo mundo acha que a parte mais complicada de anunciar na internet é criar os anúncios dentro do gerenciador de anúncios do Facebook e do Instagram. Mas a verdade é que depois que você criou o anúncio, o Facebook ele vai te entregar uma série de números lá e esperar que você saiba bater o olho naqueles números e que você saiba o que fazer com aquilo. Essa é a parte de otimização das campanhas, é justamente você pausar as coisas que não estão funcionando, reduzir a verba de algumas campanhas que estão funcionando pior que outras e aumentar a verba do que está funcionando melhor. E em vez de você ter que assistir um curso gigante te ensinando a fazer isso, a gente trouxe uma solução para dentro do HackerEdits, que é o Doctor, que é um robô inteligente que ele vai fazer justamente esse trabalho para você. Ele vai puxar os dados da sua campanha, rodar uma análise completa a partir do algoritmo que a gente criou e trazer para você várias dicas do que pode melhorar na sua campanha. Então no vídeo que vai entrar agora, eu vou te mostrar como o Doctor funciona na prática e como você consegue melhorar as suas campanhas de anúncios online com um clique do seu mouse. Agora eu vou falar para você do Doctor, que é a nossa ferramenta de análise e otimização de campanhas. Provavelmente nessa altura do campeonato você já sabe que você precisa subir um anúncio no Facebook para que ele comece a rodar. Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. A parte mais fácil de todas de fazer geralmente é subir o anúncio. A parte mais difícil é depois que você subiu esse anúncio, você entender de fato quais melhorias você precisa fazer naquele anúncio para que ele consiga ter uma performance boa, para que ele consiga te trazer resultado, para que ele consiga te trazer lucro. Ah, Igor, mas assim que eu subir o anúncio, ele já não vai começar a me dar resultado de fato? Não. Por quê? Como que funciona o processo de fazer anúncio online? Tudo precisa ser testado e precisa ser validado. Então vamos supor que você tem uma loja online que vende um produto para um público de crianças. Vamos supor que você vende uma boia e você quer saber qual boia que vende mais, se é a boia para menino ou a boia para menina. Você precisa pegar, testar um anúncio para cada um desses produtos, colocar esses anúncios para rodar, entender o que está funcionando melhor de fato. Então, com base no teste, você vai entender. Falar, não, o anúncio que vende mais é o anúncio de boia para menina. Ou vamos supor que você está vendendo um produto que você não sabe para qual idade aquele produto vende mais. Se é para pessoas de 20 a 40 anos ou para pessoas de 40 a 60 anos. Então, tudo isso é possível você testar nos seus anúncios. Vamos supor que você vai usar um público de pessoas interessadas em chocolate e outro público de pessoas interessadas em doces e você não sabe o que funciona mais. Então, tudo isso você vai lapidando ao longo da sua jornada de anúncios online. E a gente sabe que para quem está começando agora nesse universo, é muito difícil você saber de fato como fazer esses testes, quais variáveis testar, o que você tem que fazer em cada hora específica ali de acordo com o que sua campanha está performando. E a ferramenta do Doctor do HackerEdits, ela vem justamente para poder te ajudar a fazer essas análises e essas melhorias. E como que o Doctor vai fazer isso, né? O Doctor ele é um algoritmo inteligente que vai te dar sugestões do que fazer. O que é um algoritmo? Um algoritmo basicamente é uma fórmula matemática, onde o que o HackerEdits vai fazer é puxar todos os dados da sua campanha, analisar esses dados para você, traduzir esses dados para o português em formato de sugestões. Então, no lugar de eu te falar que um número é 10, outro número é 20, outro número é 30, e esperar que você saiba o que fazer com esses números, o Doctor vai analisar esses números para você e falar, cara, sobe a verba dessa campanha, pausa esse anúncio aqui. Então são sugestões muito fáceis de entender que vão te direcionar para o que você deve fazer nessa campanha de fato, tá? Então agora que eu já te expliquei um pouquinho o que o Doctor faz e como que ele vai te ajudar, assim que você estiver na home da plataforma e clicar na ferramenta de otimização, que é o Doctor, você vai cair nessa primeira tela aqui, que é nada mais do que uma tela introdutória. Se é a primeira vez que você vai fazer uma análise no Doctor, aqui vai só aparecer um textinho de introdução e um botão para você poder clicar a sua primeira análise. Mas, se você já fez alguma outra sugestão antes, alguma outra análise das suas campanhas, as duas últimas análises que você fizer vão aparecer nessa tela introdutória também. E existe um botão aqui embaixo escrito Ver Todas, onde você consegue ver a biblioteca de todas as análises que foram feitas anteriormente aí. Um ponto importante de eu falar para você é que para uma campanha ela conseguir ser analisada no Doctor, ela precisa estar rodando a pelo menos 24 horas. Por que esse período é importante? Por que não vai aparecer sua campanha no Doctor se ela estiver rodando a menos tempo do que isso? Porque esse é o tempo que o Facebook pede para poder te retornar os dados. Se sua campanha está rodando a menos de 24 horas, o Facebook ele nem vai ter dados suficientes para poder te apresentar e a gente também não vai ter dados suficientes para poder fazer a análise dessa campanha. Então se sua campanha não está aparecendo ali, provavelmente é porque você acabou de começar a rodar ela. Eu aconselho você voltar depois de 24 horas para poder fazer essa primeira análise aí, pelo menos, tá? Então depois que você já passou por essa tela inicial, é um negócio bem importante que eu tenho que falar com você. O Doctor ele acabou de
passar por uma reformulação completa, tá? Então, se você é um usuário um pouco mais antigo do HackerEdits e conheceu a versão antiga do Doctor, a primeira diferença que você vai reparar é que agora no Doctor novo você não faz a seleção da campanha baseada na campanha em si individualmente, né? O Doctor ele vai pegar as suas campanhas e vai agrupar elas por objetivo ali. Então você não vai lá e seleciona uma campanha única, você vai selecionar um grupo de objetivos. O Doctor ele vai entender, por exemplo, que todas as campanhas ali que tem o objetivo de compra, por exemplo, elas vão ficar agrupadas e que seria interessante você analisar essas campanhas juntas, para poder você fazer a otimização baseada na performance dessas campanhas em conjuntos e não na campanha individualmente. Mas, depois que você selecionar um grupo daquele objetivo lá, o Doctor vai exibir todas as campanhas que você tem ativas com aquele objetivo e vai deixar você selecionar ou desselecionar as campanhas daquele objetivo específico. Isso a gente fez para poder facilitar a sua análise, para conseguir analisar a sua campanha comparando ela com outras campanhas, né? Diferente de antes, quando essa campanha ela era analisada de forma individual aí. E aí esses objetivos, na hora que você for selecionar lá, eles vão ficar separados em dois grupos. O grupo 1, ele vai incluir as opções de engajamento, cadastro, e o grupo 2, ele vai incluir as opções de venda, tráfego e reconhecimento. Essa diferença é que no grupo 2 é possível você ter campanhas de remarketing. Para você que não sabe o que é remarketing, remarketing é basicamente você mostrar anúncios para pessoas que já visitaram o seu site. Então, como o público desse anúncio ele tem um comportamento diferente, na hora que você selecionar esse segundo objetivo, vai ter uma opção ali do lado das campanhas do Doctor para você sinalizar se aquela campanha é uma campanha de remarketing ou não. E isso é bem importante você deixar bem configurado certinho, porque na hora de analisar a sua campanha, o Doctor ele vai levar essas características em consideração para poder te dar essas sugestões aí. Então, depois que você foi lá e selecionou um grupo de objetivos, viu a lista das campanhas lá e deixou selecionadas só as campanhas que você quer ter naquela análise lá, sinalizando certinho se aquelas campanhas são campanhas de remarketing ou não, o próximo passo é você falar para o Doctor qual que é o valor máximo que você deseja gastar por objetivo. Então eu quero explicar isso aqui de forma bem detalhada, porque é uma dúvida que as pessoas têm na hora que o Doctor pergunta isso. O que é o custo máximo por objetivo e como que você vai saber? Vamos lá, vamos supor que você tem uma loja de roupa, que você vende uma camisa por R$100 e que você sabe que o valor máximo que você pode gastar com anúncios para poder vender aquela camisa e ainda sair no lucro é R$30. Você sabe que o valor máximo que você pode gastar com aquele objetivo de venda daquela camisa é R$30, porque se você gastar mais do que aquilo, aquele anúncio lá vai estar te dando prejuízo. Então essa é uma informação extremamente importante de você passar para o Doctor. Por quê? Se você fala que o seu custo máximo por objetivo é R$30 e ele identifica que tem várias campanhas rodando acima desse objetivo, ele vai entender o que fazer para abaixar o custo por resultado daquelas campanhas para poder te ajudar. Mesma coisa se você tem campanha de cadastro, por exemplo. Então vamos supor que eu sou uma imobiliária, eu vendo imóveis, mas quem vende imóvel não vende o imóvel direto pelo site, né? Vai pedir para a pessoa deixar o nome e o telefone dela lá para uma pessoa poder ligar e poder vender. E eu sei que cada cadastro desse que eu gerar via anúncios, eu posso pagar no máximo R$5 por cadastro ali. Então é a mesma lógica, você sabe que você pode pagar no máximo R$5 por cadastro, você vai falar isso pro Doctor e ele vai levar isso em consideração na hora de fazer essa análise aí, tá? Outro ponto muito importante é que na hora de informar esse valor máximo que você deseja gastar por objetivo, você se certificar de que o valor que você está informando pro Doctor não está menor do que o valor atual que você está tendo ali de resultado. Por quê? Vamos supor que eu virei para o Doctor e falei que o meu custo máximo por resultado que eu posso ter é R$100. Mas na verdade, na hora que o Doctor analisou as minhas campanhas, ele viu que o custo que eu estou tendo por resultado lá é R$50. Ou seja, o resultado que eu estou tendo atualmente é muito melhor do que o resultado que eu falei que eu preciso ter. Se você fizer isso, o Doctor vai entender que suas campanhas estão performando bem, logo ele vai falar, eu não preciso dar nenhuma sugestão para esse cara, porque as campanhas dele estão indo bem. Então você sempre precisa mostrar para ele lá qual que é o seu objetivo, aonde que você quer chegar, o que você quer melhorar. Se o seu custo por resultado atual das suas campanhas está em média R$10 e você quer abaixar isso para 8, você precisa ir lá no Doctor e informar o valor de 8. Então isso é muito importante você ter em mente na hora de configurar. Logo depois de você definir esse valor máximo que você quer pagar por objetivo, o Doctor ele vai te perguntar qual que é a margem de erro que você pode dar pro algoritmo. Então vamos supor que eu virei lá no Doctor e falei que o meu custo por resultado ideal é R$10. Na próxima etapa, ele vai virar e falar, beleza, seu custo ideal por resultado é R$10, mas quanto a mais você tolera que isso esteja mais caro?
Então eu posso deixar isso até 10% mais caro, até 20% mais caro, até 30% mais caro ainda está dentro do seu custo. Por quê? Entendendo essa margem de erro do seu custo por resultado, o Doctor ele vai balancear isso na hora de te dar sugestões e ele vai considerar essa margem de erro para ser mais maleável na hora de dar sugestões lá. Então isso é uma forma de deixar o algoritmo mais inteligente e te dar uma sugestão que ela vai estar mais certa lá e mais de acordo com o seu cenário. A próxima etapa que você vai selecionar é escolher qual que é o tempo da análise que o Doctor vai fazer. Então aqui basicamente o que eu estou falando? Eu estou falando para o Doctor que eu quero que ele analise as minhas campanhas nos últimos 7 dias, nos últimos 10 dias, nos últimos 20 dias. Então eu vou escolher esse período que eu quero analisar lá com base nas sugestões. A gente indica por padrão que essa campanha ela esteja rodando há 7 dias e que você peça para o Doctor analisar os resultados dos últimos 7 dias. Mas é possível você selecionar uma análise de até 30 dias para ele pegar um histórico maior ali e conseguir analisar também, ok? E a etapa final que você vai ter ali na análise do Doctor é você dar um nome para essa análise. Então isso é bem importante porque na hora que você tiver lá 10, 20, 30 análises juntas, você vai conseguir, pelo nome, entender qual que era aquela análise que você estava fazendo, qual que era o critério que você queria analisar, qual que era a data daquela análise, então você consegue se organizar isso da forma que você achar melhor, mas é muito importante você dar um nome para essa análise e depois clicar em terminar. Depois que você clicar em terminar, o que o Doctor vai fazer? A gente vai pegar os seus números, vai extrair esses números todos, então isso demora um tempinho para essa análise ela ser finalizada. A gente vai consolidar esses números, vai cruzar esses números com o algoritmo, vai formatar essas sugestões e aí, depois lá de... Geralmente isso demora menos de 1 minuto, tá? Essa sugestão ela vai estar pronta para você poder analisar. E agora eu vou te falar o que você vai encontrar assim que você entrar na sua análise da campanha dentro do Doctor. Assim que a análise for finalizada, ela vai ser exibida no Doctor em formato de card. E esse card ele é exibido tanto naquela tela inicial que eu comentei com você, onde você consegue ver as 2 últimas análises que foram geradas, quanto ali no botão de ver todas, você consegue ver a biblioteca completa com todas as análises que foram feitas anteriormente ali. Tá? Então ali, geralmente aquela análise vai aparecer em primeiro lugar. Então quanto mais recente a análise, mais no topo lá e mais em primeiro lugar ela vai aparecer. Depois que a sua análise ela for finalizada, que ela não estiver carregando, é importante a gente explicar que essas sugestões elas vão ser divididas em 3 abas principais. Que é a aba das sugestões que estão pendentes, ou seja, as sugestões que você não analisou e não aplicou ainda, as sugestões que foram aplicadas, ou seja, aquelas que você já foi lá e já fez a alteração, e as sugestões que foram ignoradas. Então, às vezes uma sugestão não faz sentido, você pode ignorar aquela sugestão e tirar ela daquela sua lista de tarefas para você saber que você não precisa analisar aquilo ali. Uma coisa que é importante você entender assim que você entrar na análise do Doctor é você entender que essas sugestões que a gente dá, elas são divididas em algumas categorias. Então a gente tem a categoria de ajuste, a gente tem a categoria de balanceamento, a gente tem a categoria de escala e a gente tem a categoria de insights. Essas categorias elas funcionam da seguinte forma: as categorias de ajustes, elas são literalmente ajustes que precisam ser feitos na sua campanha lá. Então, vamos supor, eu tenho um público dentro da minha campanha que não está performando tão bem. O Doctor vai sugerir de você ajustar os públicos daquela campanha, removendo um público, adicionando um público novo, fazendo alguma sugestão desse tipo. Vamos supor que você tem algum criativo, né, algum anúncio que não está performando tão bem comparado aos outros. Então o Doctor vai sugerir de você fazer um ajuste e pausar aquele criativo que não está funcionando. Ou então o Doctor entendeu que tem um anúncio que está rodando há muito tempo e que você precisa subir anúncios novos. Todas essas sugestões, de maneira geral, são sugestões de ajustes, porque são ajustes que você precisa fazer na sua campanha. As sugestões de balanceamento, elas são de balanceamento de verba investida. Então vamos supor que você tem lá 2 conjuntos de anúncios, que tem um conjunto de anúncios performando melhor do que o outro. O Doctor vai entender isso e vai sugerir que você balanceie o orçamento. Deixe de investir no que está performando pior e passe a investir mais dinheiro no que está performando melhor. Então essas são sugestões onde você vai realocar a verba do seu investimento entre conjuntos diferentes ali, por exemplo. Já nas sugestões de escala, é quando o Doctor entender que existe espaço para você investir mais dinheiro na sua campanha. Nesse caso, na sugestão de escala, o Doctor vai calcular para você qual que é o novo valor que você deve investir ali para poder aumentar os seus resultados. Ele vai entender e vai olhar e falar: cara, o Igor aqui está investindo R$1, está voltando R$10. Então existe mais espaço para eu colocar mais dinheiro e ter mais retorno ainda. Então ele vai fazer esse cálculo para você e sugerir que você faça a escala da sua campanha. O que é a escala? É justamente esse processo onde você consegue investir mais. E as sugestões de insights, elas são umas sugestões um pouco diferentes, né? Diferente das outras sugestões, onde você tem um botão lá que você clica e consegue fazer essa edição de forma automática,
As sugestões de insights, elas são sugestões mais de conhecimento, ou seja, o Doctor vai te dar uma dica de alguma coisa que você pode fazer ali para poder melhorar a sua campanha, mas ela não tem essa característica, né, de ter um botão ali onde você clica e resolve tudo. Por exemplo, o Doctor vai sugerir de você subir um anúncio novo, você não vai clicar em um botão lá e subir um anúncio novo automaticamente. Você precisa parar, pensar nesse anúncio e subir esse anúncio por dentro da plataforma, mas o Doctor vai te sinalizar que isso é um negócio legal de você fazer, ou de você testar um novo tipo de público que você não está testando. Tudo isso são sugestões ali de insights que você vai poder utilizar. Agora que eu te falei um pouco sobre a plataforma no geral, eu preciso te falar quais são os tipos de sugestões que o Doctor vai te dar para melhorar as suas campanhas. Antes de eu te falar quais são os tipos de fato, tem um negócio muito importante de eu te contar. O Doctor ele vai te dar a sugestão, mas é muito importante que você pare um tempo de fato para analisar se aquela sugestão ali está fazendo sentido de fato para o seu contexto e o que vai ser feito naquela sugestão. Então o Doctor ele é um algoritmo super inteligente, ele é capaz de calcular isso, mas não é só você clicar num botão e deixar tudo pronto. Você precisa analisar, ver se aquilo faz sentido. Se fizer sentido, você aplica. Se não fizer sentido, você descarta. E quanto mais você for aplicando e descartando as sugestões, mais inteligente o algoritmo vai ficar para suas campanhas e mais assertivo ele vai ser na hora de te dar as sugestões, tá? Então, dito isso, a gente tem aqui 4 tipos de sugestões que o Doctor vai te dar. Como eu te falei, as primeiras sugestões são sugestões de ajuste, onde ele vai sugerir ajustes que precisam ser feitos ali de maneira geral. O primeiro ajuste que ele vai sugerir para você são um ajuste onde existem criativos abaixo da performance. Então vamos supor que você tem uma campanha que está com 10 anúncios rodando ao mesmo tempo lá, né? Todos os anúncios com imagens diferentes, vídeos diferentes, e eles estão rodando ao mesmo tempo. No lugar de você ter que parar para poder entender os dados de cada um dos anúncios e comparar manualmente, entender o que está indo bem e o que não está, o Doctor ele já vai trazer a sugestão para você comparando a performance desses anúncios para poder te entregar. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai justamente listar os criativos, comparar a performance deles na tabela e vai sinalizar para você quais criativos devem ficar ativos e quais criativos devem ficar inativos. Dessa forma, você para de investir em anúncios que não estão funcionando tão bem e passa a investir somente nos anúncios que estão com a performance melhor. Próximo passo, a próxima sugestão de ajuste que existe aqui são criativos que estão com fadiga. Qual que é o sentido de fadiga aqui, né? Vamos supor que você tem um público de 100 pessoas e que você está com um anúncio rodando há 2 anos para esse público de 100 pessoas e que aquelas 100 pessoas lá já viram o mesmo anúncio 10 vezes. Ou seja, todo mundo que está naquele público lá, todo mundo já viu aquele anúncio, quem tinha que converter, converteu, quem não tinha que converter, não converteu. Isso acontece quando a frequência do anúncio está muito alta, né? Ou seja, quando uma mesma pessoa, em média, já viu um mesmo anúncio várias vezes e aquele anúncio ele vai perdendo performance. Por quê? Porque o público está muito pequeno, porque tem poucos criativos e aquele criativo já foi exibido várias vezes. Então, quando isso acontecer, o Doctor vai sinalizar para você em quais criativos isso está acontecendo. E aí, você pode tanto subir novos criativos quando isso estiver acontecendo, para ter mais opções e exibir criativos diferentes para aquelas mesmas pessoas, ou você pode testar novos públicos lá, para aquele criativo seu que está funcionando ser exibido para pessoas diferentes, que podem tender a converter no seu anúncio também. Outra sugestão de ajuste que a gente tem aqui é que existem criativos pouco relevantes na sua campanha. O que é um criativo pouco relevante? É um criativo que está sendo exibido para muitas pessoas, mas poucas pessoas estão clicando naquele anúncio. Ou seja, vamos supor que eu fiz um anúncio lá de confeitaria, um curso de confeitaria, e eu fui lá e selecionei um público de pessoas interessadas em chocolate. Pô, eu, por exemplo, adoro chocolate, mas eu não quero aprender num curso de confeitaria. Isso pode acontecer tanto por conta desse exemplo que eu falei com você, né, de você ter selecionado o público errado, mas pode ser que o seu anúncio mesmo, né, a imagem ou o vídeo lá, não esteja muito bom para chamar a atenção do público que você quer. Então, às vezes, você até selecionou o público certo, de pessoas que querem aprender curso de confeitaria, mas às vezes o seu anúncio ele não está muito chamativo, então nesses dois casos, tanto no caso onde o público está errado, quanto no caso onde a imagem ou o vídeo do anúncio está errado, esse anúncio ele não vai atrair uma quantidade significativa de cliques. Nesse caso, você precisa ou segmentar melhor o seu público, ou você pode criar um criativo lá que ele é mais interessante. E o Doctor, quando isso estiver acontecendo, quando o seu anúncio ele estiver atraindo poucos cliques, o Doctor ele vai saber te dar essa sugestão também para direcionar o que você deve fazer quando isso estiver acontecendo, tá? Outra questão que a gente traz em termos de sugestão de ajuste é o público do conjunto está performando abaixo da média. Então as sugestões de cima foram relacionadas ao criativo, né? Mas existem sugestões relacionadas ao público também. Às vezes você está testando vários públicos lá para o mesmo produto, vão ter alguns públicos que estão performando melhor, vão ter alguns públicos que estão performando pior. O Doctor vai comparar a performance desses públicos e vai te entregar em quais públicos você deve investir mais, em quais públicos você deve investir menos, para que você consiga aproveitar melhor a verba do seu anúncio. A mesma coisa acontece também para dispositivos. Tem uma sugestão de ajuste que é: existem dispositivos performando abaixo da média. O
que são esses dispositivos, né? Vamos supor que você tem uma campanha que ela está rodando para usuários que estão no computador, para usuários que estão no tablet e para usuários que estão no celular. Mas, nitidamente, os usuários que estão no celular clicam muito mais na sua campanha do que os usuários que estão no computador, por exemplo. Então o Doctor ele vai analisar esse cenário e quando isso estiver acontecendo, ele vai virar para você e falar, cara, eu sugiro que você pare de anunciar para as pessoas que estão no computador, porque você está gastando dinheiro com elas, mas na verdade o seu anúncio ele funciona muito melhor se as pessoas estiverem no celular. Então foca o seu investimento para lá. Isso é outra sugestão que o Doctor vai trazer para você pronta e que com um clique você vai conseguir alterar ela para performar melhor na sua campanha. Outra questão que o Doctor também consegue te trazer nas sugestões de ajuste é falar que existem plataformas que estão performando pior do que outras. Então vamos supor que você está fazendo um anúncio, tanto no Facebook quanto no Instagram, o Doctor vai comparar e falar tipo, cara, Igor, aqui você está anunciando para o Facebook e no Instagram, mas no Instagram o pessoal está comprando muito mais, os anúncios funcionam muito melhor em quem está no Instagram do que quem está no Facebook. Eu sugiro que você pare de anunciar para quem está no Facebook e foque a sua verba toda em quem está no Instagram. Então o Doctor ele também vai trazer essa tabela, vai comparar a performance das duas plataformas ali e vai te trazer para onde você deve direcionar o investimento. Um ponto importante que eu ainda não falei é que as sugestões elas só vão aparecer caso isso esteja acontecendo. Então vamos supor que você está sim anunciando para o Facebook e para o Instagram, mas o resultado dos dois está muito parecido ali. O Doctor ele não vai nem te mostrar essa sugestão, ele só vai mostrar sugestões que são relevantes de fato com coisas que estão de fato acontecendo ali. Tá? Então essas são as sugestões de ajustes que precisam ser feitos lá na sua campanha, no seu público, no seu criativo para você conseguir performar melhor. Outro tipo de sugestão que o Doctor vai te dar são as sugestões de balanceamento. Quais são as sugestões de balanceamento? A primeira é para você conseguir aproveitar melhor a verba dos seus conjuntos, né? Então existem campanhas onde a verba ela é gerenciada a nível de conjunto. Então aí o Doctor vai entender lá, vai comparar os conjuntos, que é onde está configurado o seu público, vai entender onde que você tem que alocar mais verba, onde que você tem que alocar menos verba para você conseguir performar melhor. Outra sugestão de balanceamento que a gente tem é na sugestão da verba das campanhas. Então na hora que as campanhas, a verba das campanhas está configurada a nível de campanha mesmo e não a nível de conjunto, ele vai comparar diferentes campanhas onde você está investindo, vai entender onde você tem que alocar mais dinheiro, onde você tem que alocar menos dinheiro, vai trazer isso comparado numa tabela para você, já sinalizando em qual campanha que vale a pena investir mais, qual campanha que vale a pena investir menos. Então essas são as nossas sugestões de balanceamento. De escala, a gente por enquanto tem uma sugestão só, que é a sugestão de existe oportunidade para aumentar o seu orçamento. Então vamos supor que você está investindo R$100 por dia numa campanha, você falou para o Doctor que o custo máximo por resultado que você desejaria ter é de R$10, mas na verdade sua campanha está mandando muito bem e você está tendo R$2, está gastando R$2 para poder trazer um cliente e você falou que o máximo que você podia gastar era 10. Então o que vai acontecer? O Doctor ele vai te sugerir aumentar o seu investimento. Isso vai deixar o seu custo por resultado mais caro, mas já que esse custo por resultado ele pode subir até R$10, faz sentido você investir mais para ter um volume maior de resultados, desde que aquele resultado esteja dentro da margem que você pode ter, que no caso você falou para o Doctor que é R$10, por exemplo, tá? Fora essa sugestão de escala, a gente tem outras duas sugestões que são sugestões de insights, que é existem conjuntos de anúncios que estão sem criativos. Às vezes você configurou o anúncio, configurou o conjunto de anúncios, configurou o público certinho, mas não colocou um criativo, né, um anúncio para poder rodar dentro daquele público que você configurou. Então, caso isso esteja acontecendo, o Doctor ele vai trazer uma sugestão de insight para te mostrar que você precisa subir um anúncio dentro daquele conjunto de anúncio lá. E também, caso aconteça de existirem conjuntos de anúncios que estão com aprendizado limitado. O que é um conjunto de anúncios que está com aprendizado limitado? É quando o Facebook identifica que pela verba que você está investindo ali, você não vai ter um volume de resultado suficiente para conseguir otimizar aquela campanha. Então ele sugere você ou fazer uma alteração no público, ou você aumentar a verba que está sendo investida naquela campanha lá, para você tirar esse anúncio dessa fase de aprendizado e aí conseguir otimizar esse anúncio melhor. Então são essas as sugestões que o Doctor vai trazer, mas qual que é a principal vantagem aqui? Tudo isso que eu falei são coisas que um gestor de tráfego profissional iria analisar e iria gastar lá 1 ou 2 horas analisando as campanhas para conseguir ter esse raciocínio. O que o Doctor é? Um robô que vai conseguir ter esse mesmo raciocínio de um gestor profissional, só que de uma forma automática e vai trazer as coisas para você de uma forma simples, que você consegue entender e com um clique você consegue fazer essas alterações na campanha. Então você consegue ter a performance de um gestor profissional, mesmo se você for iniciante no Facebook, ou se você for um gestor profissional, você vai conseguir economizar aquele tempo que você gastaria fazendo aquela análise dentro do Doctor ali. Então é isso que eu queria te mostrar sobre o Doctor. Eu tenho certeza que você assistindo essa aula aqui, você entendeu todo o potencial
que essa ferramenta pode ter nas suas campanhas. Igual eu falei, a parte mais difícil não é criar o anúncio, mas é entender como otimizar ele de fato. E com o Doctor, em alguns minutos, você consegue fazer uma otimização profissional na sua campanha para ter esses resultados. E o que eu aconselho é que você, no mínimo, uma vez por semana, pare para fazer uma análise no Doctor e entenda quais sugestões ele consegue te trazer ali para cada semana você tá melhorando mais a performance da sua campanha, escalando seus resultados, investindo mais verba e tendo mais lucro nos seus anúncios online. E tudo isso pode ser feito de forma automática utilizando o Doctor. Pois é, agora você acabou de ver que é totalmente possível otimizar suas campanhas com um clique do seu mouse usando o Doctor do HackerEdge. Para poder testar essa ferramenta durante 7 dias sem risco nenhum, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E vale lembrar que aqui nesse canal do YouTube a gente tem vídeos de várias outras ferramentas do HackerEdge que vale a pena você conhecer também. Então dá uma passadinha lá.